Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Desejamos que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Hoje, iniciaremos mais um trimestre do ano de 2019 com o tema geral: O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E veremos a primeira lição com o seguinte tema: Tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. Nesta primeira lição, definiremos a palavra tabernáculo, faremos algumas considerações sobre este templo móvel, quais os propósitos de Deus ao ordenar a Moisés que erguesse esta tenda e, por fim, abordaremos que o tabernáculo e seus utensílios prefiguram a pessoa do Messias, Jesus, e sua obra na cruz do Calvário em favor do mundo. Se você deseja aprender sobre este assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. A verdade prática nos diz: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. O objetivo geral é enfatizar a relação do tabernáculo com a Igreja de Cristo, e os objetivos específicos são três. Primeiro, apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. Segundo, mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. E terceiro e último, pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está escrita em Êxodo, capítulo de número 25, versos de número 1 ao versículo de número 9. Acompanhem conosco. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Para comentar a lição de hoje, contamos com a presença, mais uma vez, do presbítero e professor da ESTEADEB, nosso amigo Jonathan Zeder. Paz do Senhor, professor. Amém, professor e presbítero Alessandro Barreto. Amém. Também contamos com a presença do professor e amigo auxiliar da igreja, nosso irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, presbítero irmão Alessandro Barreto e o irmão Jonathan. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos, estamos começando mais um trimestre deste ano de 2019. Desta vez nós vamos estudar um pouquinho mais sobre um assunto do Antigo Testamento. Estaremos estudando sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Uma lição muito importante que certamente trará um vasto conhecimento para a nossa edificação espiritual. Teremos a oportunidade de estudar pelo menos 13 lições. Haja vista que há trimestres que nós estudamos 14 lições. Estudaremos desde o que é o tabernáculo, que é a lição de hoje, até passarmos pelo detalhes como as peças desse tabernáculo, como o altar do holocausto, a pia de bronze, as cortinas, o lugar santo, o santíssimo, a arca da aliança, os artesãos deste tabernáculo, quem construiu esse tabernáculo, qual o propósito de Deus em construir esta tenda móvel, que é chamada de tabernáculo. Falaremos um pouquinho também sobre o sistema sacrificial que envolve toda a liturgia do povo de Israel,
em volta deste templo. E também falaremos um pouquinho na lição de número 12 sobre a nuvem de glória, onde o autor comentará sobre a presença de Deus sendo manifestada no meio do povo, naquele lugar que foi escolhido por Deus, chamado de tabernáculo, onde se falará sobre a chamada Shekinah, não é? A presença da glória de Deus, ou a Shekhinah, como alguns preferem pronunciar. E, por fim, concluiremos falando sobre o sacerdócio celestial de Cristo. Uma lição maravilhosa, rica, e você, querido professor, tem com toda certeza grandes motivos para frequentar a escola dominical como professor, obviamente, e incentivar os seus alunos a estarem presentes. Lembrando que o nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, sempre tem nos ensinado, orientado pelo nosso pastor presidente, de estar convidando aquelas pessoas que não são evangélicas para estar na igreja, na escola dominical. É isso mesmo, talvez você que esteja nos assistindo agora, que ainda não fez a sua decisão para Cristo, possa ter o desejo de ir à igreja e talvez não foi ainda porque achou que não era um lugar para você. Não pense mais isso. A escola dominical é um lugar para você e sua família. Isso mesmo. E você, querido professor, convide pessoas não evangélicas, familiares, aqueles alunos que estão ausentes. Lembre-se de dar uma ligadinha, mandar uma mensagem de WhatsApp, quem sabe mandar um e-mail, um recado, dizendo que está sentindo a falta daquele aluno. Com toda certeza isso vai trazer uma alegria muito grande. Mas antes de comentarmos propriamente aqui o assunto de hoje, nós queremos também apresentar algumas obras como sugestão para trazer um apoio à lição em sala de aula. Nós temos aqui o livro do pastor Elienay Cabral, que tem o título O Tabernáculo, Símbolos da Obra Redentora de Cristo, autor da lição que nós estamos comentando neste trimestre. Um bom livro que com certeza irá auxiliar no desempenho da sua aula. Além deste, nós temos um outro livro muito bom do pastor Abraão de Almeida. O livro é O Tabernáculo e a Igreja, suas características e tipologia e significado espiritual. Esses dois livros você pode adquirir na Berea Bookstore. Você pode estar anotando o número que está passando aí no rodapé do seu vídeo, estar ligando para a Berea, com toda certeza você terá um preço bem especial. Deus abençoe a todos, espero que seja útil estas informações. Pois bem, queridos professores, presbíteros, Jonatas, Éder, nós estamos com uma lição maravilhosa, estudar sobre o tabernáculo, que foi um lugar que Deus escolheu para habitar e se relacionar com o seu povo. Eu achei, presbítero Jonathan, uma expressão muito bonita e propícia, feita pelo comentarista da lição, professor Jonas, quando ele diz o seguinte, que Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. E através desse desejo de se relacionar, mostra que Deus é um ser pessoal. E por ser um ser pessoal, o tabernáculo foi escolhido para que Deus habitasse e esse relacionamento, digamos assim, mais próximo com o povo de Israel acontecesse. Mas como nós estamos falando sobre o tabernáculo, professor Éder, o que é que a gente poderia trazer já de definição dessa palavra, tabernáculo, o que a gente pode já trazer de introdutório para que a gente possa comentar esta lição com mais tranquilidade? Amém, presbítero Alessandro Barreto e queridos irmãos. O tabernáculo é, como o senhor falou, a realidade de que Deus gosta de estar se relacionando, não é? Se nós formos observar a história de Deus com o ser humano, nós vamos lá para o Gênesis, e nós vamos ver que Deus descia literalmente, não é, para conversar com Adão, com sua esposa, e tinha aquela comunhão que infelizmente foi quebrada no Éden após o pecado. E se a gente for para a segunda geração, isso eu estou citando Gênesis capítulo 3, versículo 23, eles foram expulsos literalmente, não é, do jardim, do lugar da presença de Deus. E a segunda geração que veio como filhos de Eva e de Adão foram o Abel e o Caim. E, infelizmente, em um momento de adoração, o Caim sentiu inveja do Abel. Não é? Eles já estavam tentando voltar novamente para próximo de Deus. E por conta do pecado, a Bíblia vai dizer no capítulo 4, versículo 16 do Gênesis, que Caim foi embora da presença de Deus. Mas é interessante, professor, o senhor falou algo muito bonito. Realmente existe o desejo do próprio Deus de voltar a estar próximo do seu povo. Sim. E aí nós vamos ver o relacionamento de Deus com Noé, até chegar no período que o povo de Deus vai estar saindo do Egito para entrar na terra de Canaã. Mas antes, não é, nós vamos passar
pelo período de ensino. Deus vai dar a lei ao povo, né? E após entregar a sua lei, lá no capítulo 20, Deus vai dizer que o Moisés, juntamente com o povo, deveria construir o tabernáculo, né? Como você perguntou, o tabernáculo era uma tenda portátil, né? Que os judeus utilizaram durante 40 anos, carregaram essa tenda para onde eles iam, não é? E ela ficava literalmente no meio do povo quando eles se acampavam. E a realidade é de que aquela tenda representava a própria presença de Deus. Nós vamos ver textos na Bíblia, por exemplo, em Êxodo 26 e 1, a Bíblia trata literalmente como tabernáculo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para a gente ler bem rapidinho. 26 e 1, versículo de Êxodo diz assim: E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, tecido e pano azul e púrpura e carmesim, com querubins a farás de obra esmerada. Não é? Então ela é chamada aqui de tabernáculo, mas ela também é chamada de tenda da congregação. Para a gente ganhar tempo, eu vou apenas citar Êxodo 29, versículos 42 a 44. Também pode ser chamado, professor Alessandro, de tabernáculo do testemunho, e a referência é Êxodo 38, 21, mas também é chamada de santuário. E eu gostaria de ler, que é 25 de Êxodo e o verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Não é? Esse texto está junto da nossa leitura em classe. Então, se a gente pudesse resumir, a definição de tabernáculo seria uma presença visível de que Deus está ali. Coisa boa. Seria mais ou menos isso. Então está aí, não é? Já trouxemos alguma definição, professor Jonas. Tabernáculo pode ser chamado tenda da congregação, tabernáculo do testemunho, santuário, mas uma das formas que eu acho mais bonita que a Bíblia apresenta a esse lugar móvel de encontro de Deus com o povo é chamado de casa sagrada, da expressão hebraica Bait Migdash. É onde Deus se encontrava com o povo. E quando a gente para pensar sobre o tabernáculo, professor, eu acho que antes da gente continuar falando um pouquinho, é bom que as pessoas tenham uma ideia da estrutura desse tabernáculo. Não é? Nós, quando vamos olhar para o texto sagrado, por exemplo, nós encontramos em Êxodo capítulo número 27, versículo 18, o texto vai falar sobre o chamado pátio, ou chamado de átrio. Que pátio é esse? Que átrio é esse? Quando nós vamos olhar para as medidas que Deus deu a Moisés, nós percebemos que Deus deu a medida que esse pátio teria um comprimento de 50 metros, são 100 côvados, e 25 metros de largura, ou seja, 50 côvados. Não é? 100 de comprimento e 50 de largura. Um espaço muito grande. É, não é? muito grande, muito tipo grande. um retângulo, não é? Com cortinas que tinham aproximadamente, segundo a altura que a Bíblia dá, de 5 côvados, aproximadamente 2,5 metros de altura. Então, esse espaço de 25 por 50 é chamado de átrio, ou pátio externo. E quando o sacerdote entrava nesse pátio, encontrava o que ali na frente, professor? Qual o primeiro elemento que ele vai encontrar assim que entra no pátio? Assim que entra no pátio, o primeiro elemento que ele vai encontrar é justamente o altar do holocausto. Exatamente. Passou o altar do holocausto, vai se encontrar justamente com a pia de bronze, onde ele ia lavar as mãos E os pés. e os pés para poder Antes de entrar. entrar, né? Antes de E, entrar prof- no Santo dos Santos, no santo Professor lugar. Jonas, e essa... É interessante que essa ordem, altar e pia. A pia servia para lavagem porque ele tinha sacrificado o animal. Ele está E ele sujo, não né? podia entrar sujo. Em que lugar ele não podia entrar? Qual é o próximo ambiente? O santo lugar e depois, por último, no caso, o sumo sacerdote, o santo dos santos. A estrutura do tabernáculo, como o senhor está mostrando, é uma coisa belíssima. Belíssima. Você tem a parte externa, que é esse átrio. E só tem uma porta, né? Só tem uma porta, Só não tem tem uma duas, entrada. né? Por isso Não é? Jesus disse, eu sou Exatamente. A porta. Né? É Glória a interessante Deus. que o tabernáculo prefigura realmente pessoa de Cristo. a pessoa bendita de Cristo. Quando ele entra justamente no santo lugar, ele vai se defrontar com o quê? Com o candelabro, vai se defrontar do outro lado com a mesa da proposição dos pães e na frente dele vai estar justamente o altar do incenso, né? E após o altar do incenso, a cortina que fazia uma separação, que era a separação do santo lugar para o santo dos santos, onde estaria a Arca da Aliança. Por isso mesmo que o tabernáculo é chamado de o tabernáculo do testemunho, Glória a porque Deus. a Arca da Aliança Estava lá, né? estava lá. O que é que tem dentro da Arca da Aliança, como diz o escritor aos Hebreus? A urna do Maná, a vara de Arão que floresceu e também as tábuas da lei. A lei de Deus estava ali. Se a lei de Deus estava ali, também se chamava Glória a o Deus. tabernáculo do testemunho por causa Glória a da Deus. lei de Deus. É uma coisa belíssima. Muito bom. E o professor que nos acompanha nesse momento, e também aqueles que não são professores, mas que são estudiosos, que gostam de meditar na Bíblia,
aqueles que possuem a Bíblia de Estudo Pentecostal. Você pode abrir na página 158. Você vai ter ali uma réplica de como era esse tabernáculo, não é? Esses ambientes que foram falados. Nós falamos aqui de 3 ambientes. O ambiente do pátio externo, um pouquinho mais próximo da Arca da Aliança, onde estava, que já foi falado aqui, a presença de Deus em cima ali da tampa do propiciatório. O segundo ambiente é o chamado lugar santo. E o terceiro e último ambiente é aquele mais íntimo, santíssimo lugar. E assim, antes de ouvir o senhor mais uma vez, presbítero e professor Jonatas Eder, eu acho algo impressionante no texto bíblico, é que o texto bíblico nos mostra a descrição, quando vai falar do tabernáculo, começando do altar, começando do lugar santo dos santos, com a Arca da Aliança, até o último elemento que está fora no pátio, que é a porta que dá acesso a fora do pátio externo, mostrando que tudo começa em Deus para o homem, né? Não é o homem que vem até Deus, mas é Deus que proporciona esse encontro. Mas o que é que a gente pode dizer ainda, professor, sobre esse tabernáculo? Quem idealizou esse tabernáculo, professor? Será que isso foi uma ideia da mente prodigiosa de Moisés, que era o doutor, um dos doutores do Egito? Ou esse tabernáculo, com essas divisões, que nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso, veio de Deus? O que é que a gente pode dizer? É muito belo para ter sido concebido pela mente humana, não é? E é interessante o professor e o aluno também se deter nos textos bíblicos, né, para mostrar que, na realidade, presbítero Alessandro Barreto, isso tudo veio sim do próprio Deus, não é? Vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 25, não é? Que é o texto base da nossa leitura, capítulo 25 do livro do Êxodo, e eu queria convidar você para ler conosco alguns versículos, não é? Versículo 8, principalmente: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, Glória a Deus, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Eu li até o verso 9 do capítulo 25. Então, é uma idealização do próprio Deus. Deus idealizou toda essa realidade, por quê? Porque Deus está ensinando o povo aquilo que a gente vai conhecer como a doutrina da redenção. Não é? O ser humano ainda não é capaz de enxergar o propósito de Deus. Então, Deus vai usar figuras, tipos, que a gente vai chamar na teologia de tipos, não é? Uma realidade presente, visível, palpável, que eles poderiam ver, que na realidade não tipificava aquilo, mas apontava para algo muito maior. Então, a idealização, professor Alessandro, é do próprio Deus. Deus idealizou esse projeto maravilhoso, não é? E quando a gente começa a estudar o significado de cada ponto e enxergar Cristo nessa realidade, aí ele passa a ser ainda muito mais belo. que coisa maravilhosa, né, professor? Perfeito. Acho que a idealização provém de Deus, é um sinal de que quem tem interesse de se relacionar com o homem é Deus. Capítulo 25, versículo 8, como o senhor leu, diz assim: me farão um santuário e habitarei no meio de vós. Quer dizer, a iniciativa veio da parte de Deus para habitar no meio do seu povo. É Deus quem se interessa pela salvação do ser humano e também pela comunhão com Ele. Verdade. Meus professores, a conversa está muito boa, estou aprendendo muito com vocês aqui, mas a gente vai ter que dar uma paradinha. Nós daqui a pouco retornaremos no segundo bloco do seu programa. Não saia daí, já já estamos de volta. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e estamos comentando a primeira lição do segundo trimestre deste ano de 2019 com o seguinte tema: Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. E deixamos aqui em aberto uma conversa bem agradável no primeiro bloco e estamos retornando agora para continuarmos. E falamos um pouco sobre a questão da idealização desse tabernáculo. Mostramos de que Deus foi quem elaborou a engenharia, a arquitetura, o formato daquela grande tenda móvel chamada de tenda santa, ou tabernáculo, ou tenda da congregação. Mas para que essa obra magnífica pudesse ter sido realizada, professor Jonas Santana, foi preciso um custo. Não é? Nós sabemos de que para levantar uma
uma obra simples se tem um custo, e um custo às vezes muito alto. Imagine algo feito de ouro, de madeira de cetim, que era a madeira, na época, uma das madeiras mais caras, inclusive madeira importada. Um dos determinados autores, comentarista do Antigo Testamento, chamado Paul Hoff, ele chega a dizer que se fosse traduzir em dólares hoje, seria mais de $1 milhão para fazer uma obra dessa. É dinheiro para fazer uma obra magnífica. Né? O que é que a gente pode comentar, já que nós falamos que o idealizador dessa obra foi Deus, professor? O que é que nós podemos comentar sobre a construção? O povo participou dessa construção? O povo contribuiu com alguma coisa? Ou Deus fez como um maná cair do céu, o ouro, a prata e o bronze, e o povo fez só construir? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Professor Alessandro, o autor da lição, ele usa um termo bem interessante no transcorrer do texto. Ele diz que houve uma parceria entre Deus e o homem, né? Isso. E é a maior verdade, houve realmente essa parceria. É Deus quem determinou o modelo, e não somente o formato, mas até as cores também, né? As cores, os tamanhos. E Deus determinou o tipo de material também que deveria ser utilizado dentro da casa dele. Por incrível que pareça, se o professor da Escola Dominical nos acompanhar, Êxodo capítulo 25, vamos ver os materiais que saíram do povo. Capítulo 25 do livro de Êxodo, capítulo 25, e o versículo número 2 diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Primeiro ponto, nós destacarmos aqui, as contribuições foram contribuições voluntárias. Isso. Não foi algo forçado, Deus não coagiu o povo. Então, assim, é um coração voluntário para dar o melhor do que aquela pessoa tinha para a construção da casa de Deus. Isso é um dos princípios da adoração, né? adoração. A voluntariedade, né? Perfeito. Então não é uma coisa que caiu do céu feito maná. Quer dizer, estava com o povo e Deus determinou. E Deus sabia o que o povo tinha. Deus sabia. Capítulo 25 ainda, e o versículo 3, já que nós sabemos que essa construção foi uma construção idealizada por Deus, mas o povo deu de maneira voluntária, o versículo 3 diz assim: e esta é a oferta alçada que tomareis deles. Primeiro, ouro. Deus está dizendo, vocês têm ouro, eu quero ouro. Ouro, prata e cobre. E há até quem pense que diga assim, esse povo tinha tudo isso? Tinha. Se olhar Êxodo capítulo 12, versículo 34 até o versículo 36, vai perceber que o povo, quando saiu, recebeu isso. E o povo, na verdade, professor Alessandro, passou 400 anos no Egito, então esses materiais estavam com ele. Aí Deus começa a pedir ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e o carmesim, que são dois tecidos, interessante aqui frisar, são tecidos que não são próprios daquela região. Então, quem tinha uma espécie de caderneta de poupança em casa. Linho fino, peles de cabra, peles de carneiros tintas de vermelhos, pele de tejurcos e madeira de cetim. E Deus ainda pede o azeite e especiarias aromáticas. E o versículo 7, pedras de sardônica, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário. Observe, a primeira lição que a gente tira daqui, desse momento, foi feita em parceria com o povo, mas o coração do povo se moveu de maneira voluntária para dar o melhor. E esse ato de ofertar, na verdade, nada mais é do que uma adoração. Agora, outro princípio que nós tiramos daqui, o povo não era responsável somente por contribuir de maneira voluntária, mas também para manter. Isso. Não é somente contribuir, era manter. Porque vai existir os sacerdotes, no caso o sacerdócio arônico, constituído por Deus para viver exclusivamente do ministério. E é interessante, professor Jonas, se me permite, professor Alessandro, um adendo, que a tribo de Levi, ela já está sendo preparada para não receber porção na terra de Canaã. Os levitas não vão receber. Não é? Então, o deserto serviu até para esse treinamento. Os levitas habitam próximo ao tabernáculo, eles que cuidam, não é? E os dízimos e as ofertas que serão trazidas para a manutenção desse tabernáculo, desse templo móvel, serve exatamente para abençoar aqueles que já trabalham para o Senhor. Isso já ensinando um outro princípio. São dois princípios aí muito claros. A questão de dar o melhor, mas de maneira voluntária.
Isso. ali, e a questão de manutenção. Isso. Aí nós temos o princípio da oferta, que o autor da lição foi muito feliz quando ele disse assim, a oferta foi também idealizada por Deus, não é pelo Isso, homem. isso. Malaquias 3:10, que é uma das principais referências sobre o dízimo e oferta, também é trabalhado em um contexto de templo. Não é? É dito lá pelo profeta que as pessoas deveriam trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E é interessante que essa questão de mantimento não fala só de uma manutenção do templo, da conservação, mas também sustentação daqueles de quem que trabalha, dependem né? da obra. Que a gente Exatamente. vai ver isso também em outras lições, mas foi muito bom, muito pertinente já pontuar essa questão de que aquilo que o povo trouxe foi também para manutenção e sustentação. Né? Sustentar, Idealizado pelo próprio exatamente. Deus. E quando o senhor citou voluntariamente, o texto de capítulo 35 de Êxodo 29 também diz isso, que todo homem cujo coração dele se mover voluntariamente, porque alguém pode até trazer, mas não trazer com coração voluntário. Que não foi o caso do povo de Israel, porque no capítulo 36, falando sobre a construção do templo ainda, e o versículo número 5, Moisés entrega aos obreiros que foram separados, isso vai ser a próxima lição, para fazer a obra. O texto diz assim, capítulo 36, versículo de número 5 de Êxodo. Diz que, deixe-me só tirar aqui a dúvida, e falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço Glória da a Deus. obra que o Senhor ordenou que fizeram. Glória a Deus. O povo estava com o coração tão voluntário, professor, que trouxe até mais. Mais do que era necessário. Isso é muito bom. Né? Ao ponto, professor, permita ao ponto de... Enquanto tem pode uns dizer, que incentivam a dizer, não traga, Verdade. que esses não vêm de Deus. Né? Alguém que fala nesse aspecto contra a obra, isso Verdade. não tem função nenhuma na obra nem no corpo. Esses daqui era o contrário. Não, já foi o suficiente. Não, mas meu coração está dizendo para eu trazer Glória a mais. Deus. É um local onde eu vou me encontrar com Deus, é um local onde Ele vai habitar, é um lugar onde eu vou me relacionar com Ele e eu quero trazer mais. Glória a Deus. Isso é muito bonito, não é? E quando Moisés disse assim, basta, é porque o povo estava trazendo o que tinha realmente de melhor, estava em excesso. Interessante, nós estamos falando do Antigo Testamento, mas esse princípio é o princípio também mantido no Novo Testamento. É bom O deixar isso. apóstolo Paulo vai defender exatamente Muito essa bem. realidade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, depois acho que vai ser trabalhado esse versículo aqui, mostra claramente que o princípio do Antigo Testamento ainda permanece também para o Novo Muito bem. Testamento. Mas, professor, nós vimos aqui que Deus idealizou o tabernáculo. Acabamos de ver agora que ele foi construído com uma sinergia, a parceria entre Deus e o povo. Mas ele foi revelado a alguém? Será que esse tabernáculo foi dado a Arão? Ou será que esse modelo tabernáculo foi dado a Oliabe? Nós vamos estudar na próxima lição, sobre né? ele, lição 2. Bezaleel. A Isso. quem foi dado desse modelo? Bezaleel e Oliabe são dois personagens extraordinários, né? Mas a revelação não foi dada a eles. Certo. Eles serão capacitados por Deus para fazer muita coisa, e se os irmãos puderem depois em casa observar os tipos de materiais que foram e como foram empregados, né, na confecção do tabernáculo, vão ver que é uma obra de arte, literalmente. Mas isso tudo, professor, foi revelado a Moisés. A Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 25, que é o texto que nós estamos hoje trabalhando, né? Isso. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, verso 9, diz assim, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, o que Moisés fez nada mais foi, professor Alessandro, do que fazer o que Deus mandou. Isso. Não é? Ele simplesmente cumpriu. Deus disse que era para ser feito assim. Deus diz o tipo de material, Deus diz o tipo de cor, Deus diz o tipo da madeira que Ele quer, as medidas, né? Como deve ser colocado e até a posição que o povo deve estar de acordo com as tribos. Não é? Então, isso tudo foi idealizado por Deus, mas mostrado a Moisés, aí 25, verso 9 nós vimos, e esse princípio eu acho que a gente pode fazer uma aplicação bem interessante, que é de que o culto prestado a Deus não é um culto no qual eu ofereço o que quero, que eu chego e digo como deve ser feito, né? Deus já tem uma forma própria dessa realidade de culto, né? Nós estamos vivendo um período tão complicado da história onde muitas pessoas acreditam que estão indo para o culto com um propósito apenas de não, lá eu vou para ter isso, para ter aquilo.
o pensamento de Deus ao instituir o tabernáculo não é esse, é um lugar de encontro comigo, Muito bem. mas do meu jeito. Muito né? bem. Sempre é da questão E de essa ideia de que Deus foi o arquiteto, Deus foi o idealizador, e por que não dizer que Deus também foi o construtor desse tabernáculo de forma indireta, porque nós vamos ver que teve homens capacitados por ele. Está em capítulo 25, versículo 40 de Êxodo. Abra sua Bíblia, por favor. Diz assim: Deus olhou para Moisés e disse assim: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Observe que Deus diz, olha, o modelo é este aqui. Ele não poderia fugir dessa realidade Não que Deus poderia. mostrou. Capítulo 26 ainda, e o verso de número 30, diz assim, do mesmo livro, Êxodo: então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Observe que Deus sempre colocou um paradigma, um modelo. Deus disse, olha, você vai ser o instrumento que eu vou utilizar, mas o idealizador não é você, Moisés. O idealizador sou eu. Agora, eu participo, eu dou a oportunidade de você participar comigo. E coisa maravilhosa, sabermos que nós podemos participar da construção desta obra de Deus. É maravilhoso. Eu acho que ainda precisamos dizer algo antes de terminarmos esse bloco, ainda temos alguns minutos. Vamos aqui correr um pouquinho. Falamos sobre a idealização, a contribuição, falamos sobre a revelação, mas esse tabernáculo, professor Jonas Santana, ele foi um modelo que Deus deu a priori, em primeiras mãos, a Moisés, ou ele foi um modelo que já existia guardadinho com Deus no céu? Será que o modelo que Deus deu, porque quando eu digo assim, está aqui um modelo, eu estou dizendo que já existe algo que tem esse formato. Por quê? De onde foi que Deus trouxe esse modelo? Será que a gente pode encontrar algum texto na Bíblia que explique isso? Hebreus, professor, capítulo 8 de Hebreus e versículo 5, é bom mencionar para responder essa sua pergunta, a questão do modelo. Isso. O modelo reflete algo que já existe. Isso. Algo que já existe. Por isso que o escritor vai chamar de sombras. Né? Hebreus capítulo 8 versículo 5. E o versículo 5, diz assim o texto sagrado: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Em outras palavras, o tabernáculo é o modelo, é a sombra de uma realidade maior, que essa realidade maior, na verdade, são as regiões celestiais. Nós não vamos chegar aqui ao ponto de alegorizar o texto, dizer que é na mesma dimensão, do mesmo formato, ao mesmo formato, mas aponta para uma realidade celestial muito maior do que aquilo que nós conhecemos. E o melhor versículo é Hebreus capítulo 8, versículo de número 5. Muito bem, o senhor usou a expressão aí sombra, ele é uma sombra. Sombra é algo em que uma luz é projetada e ela é lançada. Verdade. Então, quando o escritor aos Hebreus fala sombra, ele usa aqui um termo que é o termo hipodeigma, quer dizer sombra, aquilo que reflete, aquilo que transmite a imagem de algo que está à frente. Então, quando Deus diz assim para Moisés, professor, receba o modelo, Deus está dizendo, olha, já existe isso em algum lugar. E foi dito aqui que esse lugar é o lugar celeste. Nós estudamos a lição sobre Hebreus e aprendemos de que existe esse modelo porque no céu já estava esse tabernáculo. Nós não vamos entrar aqui nessa questão, como foi dito, meritória de tamanho, mas que coisa maravilhosa sabermos que o tabernáculo que foi aqui da terra foi um tabernáculo tão glorioso, é apenas o modelo, o rascunho do que a gente tem por encontrar no porvir. O que é que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso aí, professor? Professor Alessandro Barreto, a beleza dessa interação que Deus tem com o homem é sempre mostrar para ele que ele tem mais. Ele tem mais, não é? E, infelizmente, o ser humano que havia perdido a presença de Deus precisava voltar à realidade de quem era Deus, conhecê-lo novamente. E, para isso, ele não tinha condições de ver o projeto por completo. Ele perdeu essa oportunidade. Então, sendo assim, Deus vai literalmente trabalhar, não somente no tabernáculo, né? Existem outras grandes tipologias na Bíblia, mas o tabernáculo é essa realidade de manifestação de Deus daquilo que ele tem de grande e de melhor. Se a gente teve a
condições humanas, não é? De construir esse tabernáculo com um material simples que a gente tem. Nós vamos ver que Deus usou ouro, usou prata, usou cobre, materiais caros, mas Deus também vai usar pele de carneiro, não é? Deus vai usar coisas do dia a dia, como um espelho, até espelho das mulheres para fazer a bacia. Então, toda essa realidade para representar aquilo que é grande, não é? E aí eu lembrei do apóstolo Paulo, quando Deus o levou até os céus para ver algo, ele voltou e quando ele foi escrever, está lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer assim, são coisas inefáveis, eu não tenho como descrever, são tremendas, não é? E a gente agradece a Deus porque Deus nos deu condições de pelo menos ter um vislumbre da realidade que nós temos para ver quando chegarmos e passarmos toda a eternidade com Ele. Muito bem, eu sei que vocês estão ansiosos aí para continuar falando, percebe que vocês têm muito para dizer ainda, mas a gente já está terminando esse segundo momento, a gente vai dar uma pausa e daqui a pouco nós retornamos para o seu programa no terceiro bloco, não saia daí, já já voltamos. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Dominical e estamos concluindo o programa nesse terceiro bloco. Nós estamos comentando sobre a primeira lição que fala sobre o tabernáculo. E quando nós estávamos comentando em blocos passados, nós falamos um pouco sobre quem idealizou esse tabernáculo, o construtor do tabernáculo, quais as suas medidas, as peças que compõem o tabernáculo, como ele foi construído. Mas acredito, professor Éder e Jonas Santana, que antes de darmos continuação ou continuidade a esse assunto, precisamos dizer quais os propósitos de Deus com esse tabernáculo. Para que Deus idealizou um lugar onde pudesse se encontrar com o povo? Isso. E podemos dizer que o primeiro propósito é que Deus queria um lugar para encontrar-se com o seu povo amado. Nós temos aqui um texto de Êxodo, capítulo de número 25 e o versículo de número 8. Esse texto eu penso que é chave para essa nossa argumentação. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco, o texto nos diz assim, verso 8: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, um dos principais propósitos de Deus com o tabernáculo era um lugar de encontro. Nós aprendemos que Deus é um ser pessoal e como Ele é uma pessoa, Ele se relaciona com as pessoas. Então, um lugar para se encontrar com o seu povo. Podemos dizer também que o tabernáculo tinha como propósito um lugar onde o povo iria ofertar ao Senhor. E nós aprendemos aqui, por exemplo, no capítulo 25 de Êxodo, a partir do versículo número 3 até o versículo número 7, de que Deus pediu que o povo trouxesse aquilo que eles tinham, ouro, prata, bronze, madeira, pedras, peles de animais, peles de texugos e outras coisas mais. Então, o tabernáculo era um lugar onde o povo iria ofertar ao Senhor. Não somente ofertar para manutenção, mas ofertar também como apresentação de algo para redimir pelos seus pecados, porque ali havia sacrifícios. Então o povo traria animais para ser sacrificados no seu lugar. Em terceiro lugar, o propósito do tabernáculo era um lugar onde o povo pudesse ser redimido. Nós podemos citar aqui textos como, por exemplo, Levítico capítulo 1 até o capítulo 4 nos mostra que foi no tabernáculo onde os sacerdotes ministravam e faziam aqueles rituais de sacrifício. Então, o tabernáculo tem a sua importância. Mas, professor Jonas Santana, nós já estamos chegando aí ao final do programa, no último momento, mas temos ainda alguns minutos. E nós queremos aproveitar esses minutos e perguntar, o tabernáculo prefigura ou prefigurava a pessoa de Cristo? Será que o tabernáculo tipologicamente apontava para a pessoa de Cristo, sim ou não? E se for sim, quais tipos podemos encontrar na pessoa de Cristo, no tabernáculo apontando para a pessoa de Cristo? Pronto, perfeito. O tabernáculo realmente tipifica a pessoa de Cristo. Uma, porque o próprio tabernáculo tipifica o corpo humano. É bom mencionar 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo número 1, o professor nos acompanhar, que estamos falando de tabernáculo, que vai
prefigura, ou melhor, representa inicialmente o corpo humano e com certeza vai representar o corpo de Cristo. Capítulo 5 do segundo Epístola aos Coríntios, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, fazendo referência ao corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. O versículo 4 é mais enfático. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Então está muito claro aqui que o corpo também é um símbolo do tabernáculo. E mencionando a pessoa de Cristo, João capítulo 1 e versículo 14, diz a Bíblia o seguinte, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra no grego que está ali, habitar, pode ser traduzida por tabernaculou-se, que o que está lá é tenda, quer dizer, ele entrou na tenda. Ele foi visto, né? Foi visto, ele tabernaculou-se. Então, o tabernáculo representa imediatamente, de maneira mais imediata, o próprio corpo de Cristo. Aí, veja as lições que nós podemos tirar, bem rapidamente, para o professor nos acompanhar. No tabernáculo, Deus se revelava ao povo. A revelação perfeita de Deus para o homem é a pessoa de Jesus Cristo. Perfeito. No tabernáculo, a glória de Deus chegava ali no tabernáculo, estava ali presente, de maneira muito intensa, a glória de Deus. Quando nós vamos para o texto bíblico, vemos Colossenses capítulo 2, versículo 9, tem algo ali que só se entende pela fé. Paulo diz assim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, quer dizer, tudo que é de Deus. Pleroma de Deus. Pleroma de Deus, é tudo, sem faltar absolutamente nada, está no corpo de Cristo. Outra coisa, o tabernáculo era o local onde o povo chegava uma vez por ano, isso vai ser trabalhado em lições posteriores, uma vez por ano para se redimir, a redenção nacional, o dia da expiação. E a nossa redenção perfeita está na pessoa de Jesus Cristo. Essas são as lições que nós podemos tirar do tabernáculo. O tabernáculo enquanto corpo, o tabernáculo que representa a pessoa de Cristo e com todas essas significações, professor. Quando nós vamos falar sobre a palavra, o verbo habitar, o senhor citou aqui João 1 e 14, a expressão grega que aparece ali é esconecem. É a expressão, a ideia de vir alguém habitar em algum lugar específico. E quando o senhor disse que o tabernáculo é representado pelo corpo, eu começo a pensar nós como templos. Paulo disse, nós somos templos e morada do Espírito Santo. E do mesmo jeito que a Shekhinah de Deus pairou sobre a Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, lugar mais íntimo, no lugar mais íntimo do homem, regenerado, Deus pega a sua glória através do Espírito Santo e diz, eu vou habitar aqui. Que coisa maravilhosa, não é? Professor Jonas, eu estou percebendo que o senhor está aí bem emocionado, não é? Então eu acho que o senhor tem alguma coisa para dizer também. O que é que a gente pode falar então sobre os móveis? O professor Jonas já deu aqui uma boa palavra sobre essa expressão tabernaculou-se, né? A glória de Deus em nós, a glória de Deus em Cristo e também na igreja. Já que ele falou sobre o tabernáculo em si, no geral, o que é que a gente pode falar sobre o tabernáculo em relação aos móveis do tabernáculo? Nós vamos ter tempo, isso vai ser visto em outras lições com calma, eu vou só citar aqui, mas nós vamos ter tempo de estudar conforme as lições forem passando e apontar que toda a realidade do tabernáculo literalmente prefigura Cristo, né? E prefigurar significa representar aquilo que está por vir. Representar aquilo que está por vir. Então, o que é que a gente tinha no tabernáculo? Primeiro, a gente tinha o próprio tabernáculo que o senhor conseguiu fazer um desenho dele no primeiro bloco, né? A gente viu quase que um desenho, né? Aquela parte externa e interna do tabernáculo, o todo é chamado de tabernáculo. E já foi dito aqui por Jonas, professor Jonas, que a encarnação de Jesus se deu nessa mesma realidade, né? O templo que Deus erigiu para que fosse adorado esteve de forma corpórea em João capítulo 1, verso 14, através de Cristo. Mas a gente tem utensílios dentro do tabernáculo. Por exemplo, o primeiro, depois da porta, que Jesus disse que também era ele, é o altar do holocausto. Era onde a vítima era colocada, degolada, seu sangue caía lá dentro e lá era provavelmente, geralmente queimada, não é? Totalmente queimada, como o holocausto quer dizer.
a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus também foi dessa maneira, né? Hebreus, anote para lá em casa, não vai dar tempo da gente ler todo o texto, mas Hebreus capítulo 9, versos 12 a 14, diz exatamente isso, não é com sangue de bodes, de touros, mas com sangue de Cristo. Perfeito. O altar do holocausto, né, que recebia o sangue dos animais, também tipifica o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, né? A pia de bronze, que era o símbolo da purificação do sacerdote antes de entrar no lugar santo, porque no átrio o ofertante poderia entrar, não é? O ofertante, a gente vai ver isso em próximas lições, o ofertante ele participava do primeiro momento, pelo menos até o altar ele poderia estar para ver a cena pesada que era a morte de alguém por conta do seu pecado, né? A morte da vítima, no caso, o animal. E aí, depois de fazer isso, ele precisava se limpar. Então, a pia de bronze serviria para isso, né? Para ele lavar o seu rosto, lavar as suas mãos, seus pés. E a Bíblia diz que Jesus purificou os seus discípulos, né? João capítulo 15, verso 3, Jesus diz assim, vós já estáis limpos, não é? Pela palavra que eu vos tenho falado. O candelabro, que é aquela lâmpada, né? Com 7 espaços onde fica o azeite queimando, é um símbolo de Jesus, que é a luz do mundo, conforme João 8 e 12, não é? Nós também vemos a mesa dos pães da proposição, que eram os pães que apenas os sacerdotes poderiam comer, e tipificava a provisão de Deus por Israel. Lembrando que nesse período Israel está se alimentando da comida que Deus faz cair do céu, que é o maná. Todos os dias. E aí Jesus vai dizer que, na realidade, o que eles comeram lá foi um pão simples, mas o verdadeiro pão, não é? João capítulo 6, verso 32 e versículo 48, aponta que Jesus é que é esse pão, o pão vivo, né? O altar do incenso, que fala da intercessão, não é? É belíssimo a questão do altar de incenso, professor Jonas e presbítero Alessandro, porque o incenso servia para deixar um ambiente cheiroso. Imagine um dia inteiro, animais sendo mortos, aquele cheiro pesado, mas dentro do santuário o ambiente era cheiroso, né, agradável. E Jesus diz que isso é as intercessões que é feita diante de Deus, não é? Romanos capítulo 8, verso 34, Hebreus 7, 25, mostra que Cristo é esse intercessor. E por fim, o símbolo máximo dentro do aspecto de Israel, que é a Arca da Aliança, que ficava literalmente a glória de Deus, a presença de Deus, né? Os irmãos podem ver, por exemplo, em Josué, a Bíblia vai dizer que quando a Arca da Aliança entrou juntamente com os sacerdotes próximo do Rio Jordão, o rio se abriu. Então ali era o símbolo da presença de Deus. A Bíblia vai dizer também em João 14, 23, que Jesus é o próprio Deus. Muito interessante que essa abordagem que foi feita pelos senhores, ficou claro uma coisa, que nós não estamos usando aqui de alegorias. Sim, senhor. Nós estamos usando aqui de tipologia. Foi mostrado que cada coisa dessa era literalmente isso, e o que tipologicamente ela apontava para Cristo. O que ela queria dizer mais na frente. Nós temos aqui o tipo e o antítipo, exatamente. Muito bem. Mas vimos aqui, por exemplo, o que representava esse tabernáculo, vimos especificamente cada peça dessa, o que representava, o que significava naquele momento para Israel, mas o que apontava para o futuro na pessoa de Cristo, muito bem colocado. Mas nós temos também aqui, professor Jonas, nosso tempo já está terminando aí, mas bem rapidinho nós temos como falar os sacrifícios do tabernáculo, né? Nós temos a informação bíblica de que os sacerdotes, foi dado aos sacerdotes a responsabilidade de comparecer diante de Deus com as ofertas, com os sacrifícios, não é? E eles ofertavam pelo povo. Mas o que é que isso representa apontando para a pessoa de Cristo? Será que tem alguma significação, algum simbolismo ou alguma tipologia? Tem, na verdade, uma tipologia muito forte e muito presente, principalmente no Novo Testamento. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício. Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não apresentou um sacrifício de outro. Ele apresentou-se como sendo o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ganhar a remissão dos nossos pecados. Esse é o primeiro ponto, acho que é o princípio mais importante, né? A gente tem uma sombra no Antigo Testamento, mas existe a realidade representada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o verdadeiro sacrifício e, ao mesmo tempo, sumo sacerdote. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 9, diz que aqueles sacrifícios limpavam apenas a consciência, não é? Perfeito. Mas não limpavam a alma. Mas o sacrifício de Cristo fez um trabalho completo. Aqueles sacrifícios eram repetitivos, o de Cristo foi definitivo. João 3,16 diz que nasce de novo, não é? Exatamente. É uma nova vida. É uma expiação completa, não é? Mas,
Presbítero Jonathan Zerder, professor e amigo, nós vamos já concluir, mas quer que a gente pode falar um pouquinho também sobre os ministros, já que o professor falou sobre o sacrifício, tinha lá os ministros desse sacrifício. Os ministros, eles precisavam ter uma vida de perfeição moral, eles precisavam ter uma vida de consagração, tinham uma função de mediador, não é? E eles dedicavam a sua vida, professor Alessandro, pela vida da nação. Então, tudo isso já apontava, né, tipificava aquilo que Cristo faria. Aquilo que os sacerdotes faziam, Jesus fez de forma plena e total. Muito bom. Então, nós temos aqui estes ministros chamados de Kohen, né? Isso. Sacerdotes, ou Kohen Gadol, o grande sacerdote, ou o sacerdote maior, que Cristo é representado por este também. Pelo jeito, a gente vai ter muito que aprender esse trimestre, né? Nós temos muitas lições, nós temos ainda um tempinho, e nesse tempinho que nós temos, nós queremos que os amados irmãos tragam uma definição rápida, um resumo. O que é que o professor que nos acompanha nesse momento, em todo o Brasil e até fora do Brasil, poderia extrair dessa lição, professor? Porque a gente viu que essa lição é muito rica. Você que está nos acompanhando agora, você pode ir no site lá da Rede Brasil de Comunicação, baixar o esboço, ler os versículos, mas em 15 segundos, professor, o que é que o senhor poderia dizer? Eu sei que é uma missão bem difícil, mas o senhor, pelo que conheço, sabe fazer isso muito bem. Então, o que é que o senhor pode dizer, bem rapidamente, um resumo dessa lição para o professor que nos assiste? Inicialmente, pedir permissão ao senhor pegar só um gancho na sua fala, que foi dita aqui nesse período, que o tabernáculo, quando o senhor falou de tabernáculo, que mostra o templo, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ora, se no tabernáculo Deus habitou no meio do povo, Jesus disse que aquele que guarda a sua palavra, ele e o Pai viria e habitaria também dentro dele. Então, o tabernáculo é símbolo da presença de Deus e símbolo de comunhão. Que bênção. Professor Éder? Eu acredito, professor Alessandro, que uma ênfase maior deve ser dada também à questão de Cristo, né? Porque a nossa mensagem é cristocêntrica. Então, professor, não esqueça de apresentar Cristo ao seu aluno, principalmente para aqueles que ainda não tiveram um contato com Ele. Mostre que o desejo de Deus sempre foi habitar conosco. O pecado atrapalhou, mas Deus nunca desistiu da gente. Muito bem, foi muito bom estar com os senhores, aprendi muito. Deus abençoe. Amém, professor. Portanto, prezado irmão e amigo, o tabernáculo foi idealizado por Deus e edificado com as contribuições dos hebreus, com o propósito que neste lugar Deus habitasse entre o seu povo e dele recebessem ofertas. Esta casa sagrada e os seus móveis prefiguram Cristo e a sua obra redentora em prol de todos os homens. Portanto, pense nisso e que Deus lhe abençoe. Depois de estudarmos uma lição maravilhosíssima como esta, chegou o momento de agradecermos a Deus por aquilo que aprendemos. Então, vamos orar. Querido Pai, Deus maravilhoso, queremos, Senhor, neste momento, te agradecer por aquilo que aprendemos através da Tua Palavra, por aquilo que fomos edificados neste momento, Senhor, e por aquilo que sentimos, ó Deus, ao gravarmos esse programa. Temos certeza que muitos foram abençoados. Nós te pedimos que as tuas boas mãos continuem estendidas, Senhor, abençoando o teu servo, pastor Ailton José Alves, pastor presidente, pastor Ailton Júnior, vice-presidente, toda a sua família, a diretoria da igreja, a mesa da convenção. Abençoa teu servo, Senhor, superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva e sua família, toda a equipe ali da SEBD, bem como, Senhor, os teus servos que gravaram esse programa neste momento conosco. Abençoa aqueles que nos acompanham, direto e indiretamente, a todos os funcionários da Rede Brasil e a tua igreja. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje iniciamos mais um trimestre com o tema geral O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E estudamos a primeira lição com o título Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Na próxima semana, veremos a lição 2 com o título Os Artesãos do Tabernáculo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira e sábado às 22 horas e ao domingo às 7h30 da manhã. E está disponível no nosso canal do YouTube, na Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua preferência e até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.